Salve minha nação corredora! Vamos lá, vamos nessa, vamos conversar um pouquinho sobre corrida. Eu tô sumida, mas é porque coisas acontecem no virtual, no atrás da câmera, que implica numa pessoa que muda de casa, de uma pessoa que não tá com programa de edição de vídeo legal rodando e editar os vídeos do YouTube no celular não é nada fácil. Mas o que eu fiquei de falar e que eu vou falar hoje, eu tenho muita coisa para falar hoje. Principalmente porque eu tô com a mente borbulhando, querendo achar um negócio bom pra gente. E eu acho que eu achei. Eu acho. Então vamos lá. O que eu fiquei de falar, que seria falar sobre a corrida, 3 semanas atrás, é que depois que a gente volta a fazer o educativo, eu sei que algumas pessoas fazem o educativo como eu já fiz. Eu já fiz o educativo como se fosse um exercício normal, sabe? Como se fosse uma prancha, como se fosse uma extensora, como se fosse uma abdutora, como se fosse uma flexora, como se fosse uma mesa e assim por diante. Tô bem academia, né? E o pior é que as academias voltaram, né? Mas aí já é um outro assunto que a gente fala depois. Vamos lá. Mas não é. Os educativos, eles não são iguais a qualquer outro exercício, pelo contrário. Eles são educativos, educar. Fazer educativos educa. Eu tenho repetido essa frase. Eu sei que as pessoas estão dizendo, não, isso aí é normal, né? Tá igual, você tá falando exatamente a mesma coisa. Tá chato. Mas é a verdade, gente. Percebam, quando você faz um exercício por fazer, quando você sai pra correr, você volta pra mesma. Os mesmos erros, para a mesma forma que você corre. E aí é onde eu vou repetir de novo a frase, não se irrite comigo, por favor, bem chaves. Fazer educativos, educa. E aí por que eu tô falando isso? Porque eu tive um insight. Quando eu estava fazendo meus treinos educativos, né, bonitinha, fazendo aquele em que o joelho sobe, que é um horror, eu mudei a ordem, né, da execução dos exercícios, no qual o chutinho para frente, o tronco fica mais inclinado para trás e o chutinho para frente é o último. E o primeiro é que quando sobe a perninha, como se estivesse mesmo fazendo umas embaixadinhas bem legais, que eu nunca fiz nenhuma, quanto mais duas, com as duas perninhas alternadas. Então, eu percebi que existia uma colocação de tronco, porque para os corredores parece que a gente não existe isso daqui, né? Não existe braço, economia de energia do braço, então a gente corre de qualquer jeito, ou corre com os ombros não muito organizados, enfim. O foco do corredor meramente é abdômen para baixo. E esquece que abdômen para cima pode ter uma eficiência que faz com que você evolua. E como nós gostamos de falar sobre performance, RPs. Performance é você correr melhor, é correr mais rápido, então existe uma gama de coisas que podem nos fazer correr melhor e entender o educativo faz parte dele. Porque fazer por fazer, de novo, mais uma vez, para sedimentar esse conhecimento, para que você não saia daqui, você que assistiu esse vídeo, não saia daqui para ser mais um que só faz educativo e não internaliza isso na sua corrida. Eu percebi que essa parte aqui do meu corpo, quando eu estava fazendo os exercícios pliometria, eu já tinha entendido que isso sobe, né? Não é peito para cima não, tá, gente? Não tem isso. Porque eu e alguns homens, basicamente, somos iguais, né? Não tem muita diferença. Isso é só uma reflexãozinha básica, não vamos entrar em mérito sobre isso. Mas eu tô falando questão de peitoral, e peitoral todos nós temos, eu não tô falando de mamas, peitos, mas peitoral. Quando você coloca o seu peitoral pra frente, pra cima, de alguma forma o seu tronco vai para a frente, ó, tô me cortando aqui, mas tudo bem. O seu tronco vai para a frente. Quando o seu tronco vai para a frente, a mecânica da corrida começa a se estabelecer, na qual o seu corpo é um pouquinho mais inclinado para frente, não dessa mesma inclinação, obviamente, eu estou só tentando explicar aqui. E você corre inclinado para frente e isso te empurra para frente, então o teu peito quando sobe, você também cresce o movimento na forma correta, pela mecânica correta da corrida.
E aí eu entendi isso no educativo, executando o educativo, saí para correr. Lá vai eu, linda, maravilhosa, de máscara. Não tão legal quanto correr sem, mas aí isso já é uma outra seara completamente diferente e assim, ainda continua sendo uma discussão. E será até quando nós pudermos tirar essas máscaras da gente. Eu fui e aí peraí, deixa eu botar o meu peitoral no lugar certo. E eu coloquei meu peitoral no lugar certo e os braços automaticamente eles vão para um ângulo de 90 graus. Alguém percebeu que o braço teria que ser num ângulo de 90 graus? Alguém já percebeu que os braços também eles não podem fazer um movimento de pêndulo, que se ele passa muito da sua linha média do corpo, ele está meio que errado? Então, eu tô falando um monte de coisa aqui, mas foquem apenas no peitoral. Uma coisa por vez, depois a gente vai destrinchando essas outras coisas, que foram coisas que eu fui aprendendo e que eu tenho o foco e a concentração na corrida. Na grande maioria das vezes. Às vezes eu esqueço que eu tô a fim de correr e não tô a fim de ter, sabe, o trabalho de pensar no ato da corrida. E aí quando o peitoral veio pro lugar, os braços vieram pro lugar, o tronco desceu um pouquinho levemente, eu fui mais leve. Reduzi, fiz o meu tempo foi de 5 e pouquinho, eu não lembro, faz um tempo eu tô falando daquele momento, não tô tentando pular as etapas, né? Mas eu reduzi cada quilômetro, os 5 quilômetros que eu fiz, eu reduzi cada quilômetro 30 segundos, ou seja, eu tava fazendo num pace de 5:45, que já é bom para quem retornou depois de uma temporada de 3 meses sem correr, impossibilitado como você, não só eu não sou exclusiva, apesar de eu gostar de exclusividade, essa exclusividade não é exclusividade, né? É normalidade. E eu fui para 5:15. Poxa, é um pace legal. É um pace ótimo, maravilhoso. 5:15 é um pace maravilhoso. Inclusive, que sai na maratona, 5:15 é um luxo. Mas ainda não gera meu RP. Porque o meu RP tem que ser abaixo de 5, já que o meu tempo, meu melhor tempo em 5, já falei, foi 22 minutos. Então, eu ainda não estou bem para fazer o meu RP, mas eu estou no caminho, porque internalizar o exercício por colocá-lo em prática, dei uma travada aqui no português, mas enfim, o nosso é veia de corredor e não veia de português. Só um detalhe, qualquer coisa que vocês receberem minha do veia de corredor, algum erro de português, é normal, eu sou disléxica, eu leio, releio, faço 3, 4 leituras, mas a dislexia ainda é uma condição que eu não consigo sanar, não tem remédio, e por mais que eu estude, os olhos não veem um erro, então releva, porque a Cassie da veia de corredor é disléxica, e num dia eu vou ter um corretor específico para arrumar os textos quando eu for enviar para todos vocês. Isso é mais ou menos um resuminho do que foi a minha corrida pós-educativos, educando o meu ato de correr. E aí nesse ponto eu vou pegar um trecho rapidinho para dizer o seguinte, que às vezes existe uma mecânica perfeita da corrida, existe, estudados. Você olha para a elite, você vê que praticamente todos correm da mesma forma. Mas existem também as individualidades, então se você tem algo que você consiga, que é seu, que é particular e que você não consegue mudar, talvez não seja, é muito mais custoso mudar algo que é seu para depois mudar, sabe? Isso foi uma discussão que eu já tive. Se isso é tão particular, se tu corre bem, não tem problema nenhum, por que tu vai mudar? É essa a grande questão. Mas se há alguma coisa que pode melhorar e que também não é assim tão ruim, porque adianta você ficar tentando, aconteceu a corrida, olha só, você voltando a fazer tudo que você faz normalmente, que é o seu normal. Bem,
Só um pequeno parênteses, eu tô sim na playlist do MT5, mas assim, eu tive analisando que a gente poder, aqui no Veia de Corredor, eu posso melhorar um pouquinho mais esses vídeos, fazer uma coisa mais legal, mais interessante, mais divertida, englobando outras etapas da corrida que não apenas exercitar-me. Existem várias coisas que eu faço, que eu digo que eu faço, que eu até mostro um pouco muito mais no Instagram do que aqui. Então, essa semana eu fiz uma fisioterapia preventiva, não tão preventiva, mas um tanto quanto preventiva, mas ao mesmo tempo já corretiva, porque quando você tem hérnia de disco, você já sente quando a dor ela está vindo no mês que vem. Então você já uma pessoa preventiva, né? Prevenida, então você vai no seu fisioterapeuta e faz todo o check-up e ajuste. Só que não tem como eu ajustar e alinhar, que é o que eu faço ali, o corpo inteiro, assim, em músculo e desalinha. Eu sou meio tortinha, então, enfim, a naturalidade minha é meio torta, então alguém vai e me alinha pra ficar não torta. Isso eu gosto, isso é fácil. Então, eu já fiz toda a sessão de fisioterapia, eu gravei para mostrar para vocês o quanto que isso é importante também para vocês, quando puderem fazer. Tem também uma parte que eu não queria entrar muito, porque eu sou muito mais corredora do que nutricionista, mas eu sou nutricionista de mim mesma. Então a gente vai também entrar num pouquinho do que é que eu utilizo no meio da nutrição para que cause uma performance no corpo testada, gente. Eu testo, eu vou lá, leio os artigos, assimilo o que eu posso assimilar e eu digo, agora vamos pôr em prática. E depois eu vejo, realmente reconheço que tem algumas coisas que são mudanças muito simples que fazem com que você gere uma performance. Efeito placebo? Não acredito. Se é científico e você testou e tem efetividade, então isso é real. Por isso que a próxima semana a gente vai começar a montar uns vídeos muito mais interessantes, mais divertidos, mais legais. E eu também queria falar, quem assistiu esse vídeo e ainda não sabe, eu estou junto com o Veia de Corredor, querendo saber o que o corredor quer. Você e eu já respondi também, né? Eu preciso responder, óbvio. Porque eu também sou corredora. Aliás, eu sou corredora, né? Eu sou uma corredora que gosta de escrever e criar um monte de coisa, vídeo, escritos, livros, enfim. E eu queria que você que chegou até aqui e desconhece do quiz Corredor Amador de Rua, vai lá, tô deixando o link aqui hoje, vai lá, dá uma olhadinha, responde. São 5 sessões, sendo que a primeira e a última é que as únicas que são obrigatórias. As 3 do meio, elas são intercaladas para o seu nível de corrida, se você não corre a sessão 2, se você já corre a sessão 3, e se você é um corredor experiente, que procura performance e tem objetivos muito ousados, como eu, melhorar os meus tempos, chegar até Boston. Já disse, eu não minto para ninguém, eu quero chegar até Boston. Eu sei que eu tenho outras provas mais maravilhosas, mas eu quero Boston e eu só desisto de Boston quando eu completar Boston, sei lá, 5 vezes, porque, enfim, é louca, enfim, já foi. E eu gostaria de ouvir vocês, porque o Veia de Corredor não vai mandar newsletters para ninguém, toda semana, toda hora. Ela vai mandar apenas uma revista que vai ser inteiramente grátis e produzida com conteúdos feitos por corredores para corredores, literalmente. E o que o corredor quer saber, né? Então, eu fico muito grata se você for lá e responder esse questionário, porque vai ser muito útil para você. E quando você responder, você pode dizer se vai querer ou não fazer o teste de ver a revista do Veia de Corredor, tá bom? A gente se vê na semana que vem com as novas mudanças, com um roteiro bem interessante. Talvez a gente tenha 3 postagens, eu vou tentar fazer isso para vocês. Talvez não, eu vou conseguir, porque pela lógica não tem como não fazer em 3 posts, tá bom? Eu fico por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Essa semana foi o último post que eu fiz com a minha gravação feita em estúdio. Então aqui eu tô em um novo ambiente, eu estou com os meus troféuzinhos aqui e vai ficar uma coisa mais pessoal, porque, sei lá, eu acho que agora é melhor. Tchauzinho!